Para você que é empresário e trabalha com revenda de produtos hoje no Brasil, existem dois caminhos que esse seu produto pode chegar até você hoje e eles são totalmente diferentes. E além disso, a margem que chega até eles não é nem parecida. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente aonde fica esse gargalo que o seu fornecedor ganha aqui no Brasil e onde você pode ganhar também se você decidir tomar esse passo de fé, esse risco na sua empresa para poder escalar o seu negócio de verdade. Muito prazer, me chamo Bernardo Tai, trabalho com importação há alguns anos e atualmente eu sou dono e importador do meu próprio negócio. Como eu falei anteriormente, se hoje você trabalha com revenda dentro do Brasil e você está buscando uma resposta para sua margem, se hoje em dia você quer aumentar ela, mas você não sabe como, você talvez nem saiba para onde ela vá, aqui nesse vídeo eu vou te explicar sobre tudo isso, tá? Além disso, eu também vou ser muito verdadeiro sobre uma questão que muita gente não fala, muita gente esconde isso, que é a seguinte: às vezes importar não é o melhor caminho logo de cara. Tem hora para importar e tem hora para você comprar do seu fornecedor nacional. É isso que a gente vai falar aqui hoje para você entender certinho quando é a hora de escalar, quando vale a pena você partir para a China ao invés de você continuar comprando de quem você compra hoje no mercado nacional. E outro aviso que eu vou dar aqui é porque envolve imposto e custo, tá? Então tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é sobre o cenário geral da importação. Talvez isso não se adeque ao seu cenário específico, porque ele pode ser uma situação muito diferente das demais. Então aqui o que eu vou usar é o cenário geral, o que funciona para a maioria das pessoas, mas é muito importante que se você for colocar um volume sério, um volume extremamente grande, você verifique com um contador e com um despachante e não leve tudo como verdade que você vê aqui na internet. Então vamos lá, agora que a gente já tirou isso da frente, a gente precisa entender por que a sua margem hoje não é o que você gostaria ou o que você imaginava que seria. O que a gente tem que entender é que o processo de importação ele não passa de uma série de etapas. É literalmente um caminho mesmo que precisa ser feito, certo? Então, o seu importador, no caso, se o seu produto ele é importado de algum lugar, ele precisou percorrer um caminho. Esse importador comprou de um fornecedor no exterior, fez todo o processo de pagar frete, pagar imposto e colocou a margem dele em cima porque ele fez um trabalho por isso, certo? Aqui no Brasil, ele vai procurar um cliente que provavelmente vai ser um distribuidor. Esse distribuidor, por si só, também vai comprar esse item, vai colocar a margem dele em cima e vai conseguir te vender a quantidades talvez um pouco menores, com um prazo de pagamento um pouco menor, e é claro, baseado nesse trabalho, ele vai colocar a margem dele em cima também. O que sobra para você é uma margem irrisória que você mal consegue trabalhar de tão pequena que ela é, e você imagina que o mercado está prostituído, você imagina que o governo está passando por uma fase difícil, e isso reflete no seu modelo de negócio. Para você ter uma dimensão, tem gente do setor que estima que a galera vai colocando de 50 a 100% de margem em cima a cada etapa que o produto passa. É claro que isso não é regra, né? Varia de setor para setor, mas só para você ter uma ideia da dimensão que isso toma para você. Cada elo dessa corrente come um pouco da margem que poderia ser sua no final. É por isso que muitas vezes a margem mínima que você vê hoje não é culpa desse mercado prostituído que você imagina, não é culpa do governo, talvez não seja inteiramente culpa do governo que está hoje comandando o Brasil, mas talvez seja culpa da sua compra, seja culpa do caminho que você percorre para esse produto chegar até você. E a boa notícia é a seguinte: tem um jeito de você encurtar esse caminho, tem um jeito de ele ficar mais barato e você ganhar essa margem que você está perdendo para os seus distribuidores nacionais. Então, de novo, você importar direto é você assumir o lugar desses intermediários que a gente falou anteriormente, beleza? Não tem nenhum segredo. A única questão é que você vai encurtar esse processo, você vai comprar direto da fonte, você vai pagar o seu frete, pagar o seu imposto e a margem que vai sobrar é extremamente gigante, podendo chegar até o dobro ou perto disso, dependendo do nicho que você trabalha. E é claro, além da sua margem que vai ser aumentada, tem outras coisas que você também se beneficia dentro da importação. Ainda falando sobre margem, antes disso, né? Você não vai se beneficiar inteiramente do custo do produto. Por quê? Porque dependendo do seu estado e dependendo do seu regime tributário, você também consegue ganhar preço ali. Vou te dar o meu exemplo. Eu sou aqui do Paraná. Se eu importo para revenda no Paraná e eu sou no Simples Nacional, eu pago não 18% de ICMS, ou 19,5%, que é o caso do Paraná aqui. Eu não pago 19,5% de ICMS. Eu pago 12%, porque a minha finalidade de importação é revenda. Agora, se eu estou num lucro real ou se eu estou num lucro presumido, essa taxa do ICMS cai para 6%. Cai pela metade
Mais da metade no caso, né? A gente está falando do Simples Nacional 12, cai pela metade do Simples Nacional para 6%. E quando a gente fala de ICMS, o ICMS é o maior imposto da sua importação, tá? Porque a base de cálculo dele vai englobar todos os outros impostos, que são o imposto de importação, o II mesmo, o IPI, PIS, COFINS, e o ICMS ele vai em cima de tudo isso. Então, você abaixar essa taxa de imposto é um passo extremamente significativo para você ganhar uma margem gigantesca no final da sua importação. É claro que isso vai variar de estado para estado e vai variar de regime para regime. Então é muito importante que você sente com o seu contador para que ele explique isso tudo certinho para você. E mais importante do que isso, o seu contador ele precisa ser especializado em Comex, tá? Porque senão ele não vai conseguir te passar o melhor direcionamento para a sua situação. Só que a gente tem que entender que esse cenário que eu estou te passando aqui é para quando você já tem uma importadora consistente, que trabalha de uma forma funcional, já tem uma operação com importador, com importações rolando, certo? E aí você consegue se beneficiar dessas coisas que o Estado te oferece. Se você está começando, e é aqui que entra a parte sincera do vídeo que eu falei lá no começo, não é todo cenário que vale a pena você importar, tá? Não é. Isso muita gente do mercado de importação te omite, te engana, e você como importador iniciante vai cair na cilada deles. Por que que eu digo isso? Quando a gente entende o custo total da importação, eles chamam isso de landed cost, que é o custo total do produto chegando no seu estoque, a gente entende todo o processo e todos os custos que englobam isso, aí sim nós conseguimos fazer uma conta para entender de fato o quanto você vai pagar. Porque pensa o seguinte, você importa esse produto, você buscou o fornecedor lá na China, foi extremamente trabalhoso, foi extremamente desgastante para você. Você traz esse produto, paga imposto, paga frete, tudo certinho, e quando ele chega aqui no seu estoque, ele empata ou talvez chega até mais caro do que quando você pagava aqui no Brasil. Peraí, isso não faz sentido, né? Você teve que dispor de um capital, você teve que dispor de meses de espera para esse produto não valer a pena para você revender e no final você perder dinheiro. Qual que é o custo que isso te dá? Qual que é o prejuízo que isso dá para sua empresa? Então é isso que a gente precisa colocar na ponta do lápis, tá? Quando que isso vai acontecer? Normalmente com pessoas que vendem produtos muito baratos ou num volume muito pequeno. O que que eu quero dizer com isso para você? Se você trabalha com um produto muito pequeno ou um produto muito barato, isso não vale, não vai dar certo para mim, não vale a pena eu importar? Não. A questão é que você tem que chegar num momento, talvez, que você vai ter que pedir um volume maior, você vai ter que ter um fornecedor que tenha um preço bem menor para que você consiga ganhar a sua margem, certo? Senão não vai valer a pena. E tem produto que você pode estufar um container que se ele tiver um valor agregado extremamente pequeno, vai ser muito difícil você ganhar margem, porque esse produto você vai ganhar no giro do seu estoque e não na venda unitária em si. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que todo produto vale a pena importar, toda empresa pode importar, mas tem hora, tem momento certo para você começar essa importação de fato, para você começar essa internacionalização da sua operação, tá? Às vezes você está querendo descobrir um mercado agora, você não tem canal de vendas validado, você não tem cliente, você nem sabe se isso vai vender, tem medo do seu produto ficar parado no seu estoque mofando, e isso é um medo real e que precisa ser levado em consideração. Então, enquanto você não tiver uma operação rodando com o que a gente tem aqui no mercado nacional, ainda não é hora de você olhar para o mercado exterior para aumentar a sua margem. Isso é depois que você já tem uma operação validada, que você já tem clientes validados, aí sim você começa a olhar para a China, você começa a olhar para outros países para aumentar a sua margem como distribuidor, como, enfim, alguém que vai vender para o cliente final para conseguir realmente ter um preço competitivo no mercado brasileiro. Certo, agora juntando tudo isso que eu te falei, a pergunta que você tem que fazer não é se importar é o melhor para mim, é quando importar vira o melhor para mim e como eu posso chegar nesse momento em que internacionalizar a minha empresa é benéfico. E é isso que a gente precisa analisar. Por quê? Você precisa ter três coisas que você precisa ter muita atenção antes de tomar esse passo, antes de ter esse risco na sua operação. A primeira delas é o volume que você está trabalhando. Então, se você tem uma operação hoje que você compra de um distribuidor e você ainda está testando o mercado, vendo o que funciona, vendo o que não funciona, o seu volume de vendas, obviamente, vai ser pequeno. Nesse caso, não vale a pena você procurar um distribuidor lá da China, no caso, um fornecedor direto, porque isso não vai fazer sentido para você.
Você precisa ter volume aqui no Brasil, um giro de estoque, para que não tenha o risco de você importar e aquilo ficar mofando na prateleira, na sua estante, que você não vende de jeito nenhum. O segundo é o capital de giro. Você precisa ter um capital disposto para ficar parado durante, por exemplo, 3 meses, se for o caso, porque tem importação que sim leva 3 meses se for marítima, e que no caso você vai ter que dispor isso com antecedência para essa mercadoria chegar aqui no Brasil, até você vender ela. Olha como esse ciclo operacional ele fica extenso, desde o pagamento da mercadoria, até ela vir aqui para o Brasil, até você vender ela, esse processo de incerteza, sabe? Então você precisa ter esse capital de giro disposto para que a sua operação não fique parada, para que você não tenha dor de cabeça com pagamento, com cliente, com capital de giro, para que você não tenha dor de cabeça e estresse com isso. E o terceiro ponto é quando você já tem todos esses dois que eu te falei anteriormente e você está insatisfeito com a margem que você paga hoje no Brasil. É claro que para conquistar mercado, você tem que abrir mão dessa margem, você tem que começar pequeno, você tem que ganhar esse espaço, mas depois que você já atingiu esse patamar, você precisa aumentar a sua margem como vendedor, você precisa escalar a sua marca para que o seu negócio vire um negócio sério com preço competitivo no mercado brasileiro. Quando esses 3 pontos que eu te listei, eles se alinharem, aí sim é a hora de você olhar para os mercados exteriores, para você olhar para esses fornecedores de fora e ver aonde que você consegue ganhar realmente. Antes dessas 3 coisas que eu te falei, sem culpa nenhuma, talvez o distribuidor nacional seja a escolha mais inteligente a se fazer no momento, e não tem problema nenhum com isso. Depois disso tudo que eu te falei, se você quer uma análise mais aprofundada do seu negócio, se você quer entender se é o momento certo para você importar hoje e quer identificar uma oportunidade de mercado lá fora, clica no link aqui na descrição, porque eu posso te ajudar com isso, eu posso entender o caso da sua empresa e te dar um melhor direcionamento para poder escalar o seu negócio. A gente faz isso de forma totalmente transparente, entendendo o seu cenário, não visando apenas os nossos ganhos, mas também como você pode tomar a decisão mais inteligente como empresário, como empreendedor. Deixa aqui nos comentários também se tem mais alguma coisa que você sente uma insegurança no mercado exterior ou se você tem dúvida no mercado de importação, que eu vou estar respondendo isso ou com outro vídeo ou diretamente nos comentários.